Olá, aqui nós estamos para ouvir aquilo que Deus vai nos revelar através desse ensinamento que nós estamos fazendo, né? Através dessa busca de conhecimento que nós estamos tendo acerca do livro de Salmos. Sabemos que o salmista Davi foi um homem vitorioso, ele não desistiu jamais. Ele persistiu, ele venceu e ele recebeu a coroa da vida eterna. E nós vamos aprender com ele como não desistir, como não desanimar, como ficar firme na presença de Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, nos abra o entendimento, Pai. Abra o nosso entendimento, porque precisamos ouvir a tua voz. É a única coisa que nos importa, Senhor, ouvir a tua voz e entender o teu querer. Então, fala conosco, Pai. Nos revela a tua vontade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no título, hoje nós vamos para o capítulo 41. 41 dias de ensinamento através do Espírito Santo. E hoje nós vamos ler o capítulo 41 de Salmos. O título dele diz assim para nós: O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se de traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Aqui, Davi, ele diz que Deus, ele cuida dos pobres. Muitas vezes a gente tem uma concepção de pobreza errada. É um ponto que o Espírito Santo ele quer nos ensinar, ele quer abrir os nossos olhos. Pobreza não é falta de dinheiro. Pelo contrário, muitas vezes quem tem muito dinheiro é tão pobre, que chega a ser miserável. Por quê? Porque tem tanto e não divide com ninguém. Tem tanta riqueza em dinheiro, em posses, em poder, mas não tem uma noite tranquila de sono. Quando Deus ele fala acerca de pobreza, a pobreza pior que existe é a de espírito. Quando você não tem um espírito voluntário, quando você não tem um desejo de ajudar o próximo, quando você só consegue olhar para você. Isso é egoísmo. Isso é muitas vezes soberba. E Deus ele não se agrada de pessoas egoístas. Deus ele não se agrada de pessoas soberbas. Ele quer que nós sejamos humildes. Não humildes de miserável, de pobre. Não, não é esse humilde, sabe? De andar rasgado, de andar sujo. Não, não é esse humilde. Isso é porquice. Há uma diferença entre humildade e porquice. Perdão da palavra. Mas aquela pessoa que ela não gosta de tomar banho, aquela pessoa que ela anda sujo, que ela não se importa com a sua aparência, isso não é dizer que a pessoa não, é que eu não posso ter vaidade. Isso é porquice. É um espírito imundo, que não gosta que a pessoa se auto-higieniza, que não gosta que a pessoa se limpa, que não gosta de que a pessoa deixe a sua aparência melhor. Excesso de vaidade é pecado. Um pouco de vaidade é normal. Tomar banho é vaidade, mas é uma necessidade do corpo. A minha alma não toma banho, mas o meu corpo toma. O meu corpo, ele precisa dormir. Minha alma não precisa. Ela não dorme. Meu corpo precisa ser alimentado com comida, porque Deus ele quer usar um corpo vivo. A minha alma precisa ser alimentada também com a palavra de Deus. Olha o alimento da minha alma. A Bíblia Sagrada. Entenda? Algumas coisas
Até são parecidas, mas não é tudo. Nós precisamos entender, há dois sentidos de pobreza: a pobreza espiritual e a pobreza material. São bem diferentes e nós precisamos entender esse universo de pobreza. Aqui, ele está dizendo acerca dos dois. Nós vamos fazer a leitura e nós vamos entender isso. Mas muito mais da pobreza espiritual do que da pobreza de falta de dinheiro. Ele inicia assim, ó: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Esse bem-aventurado, ele está dizendo aquele que atende o pobre de espírito e o pobre financeiro, que não tem condições de se suster. Aí ele continua: o Senhor o livrará no dia mau. Entenda. Se você ajuda uma pessoa necessitada, seja ela espiritualmente necessitada, seja ela materialmente necessitada, é o Senhor que vai te socorrer quando você precisar. Nunca faça algo por uma pessoa com interesse de retorno. Isso não é bom. Isso não é um sentimento a qual Deus dispensa para nós. Isso chama interesse. Deus não fica feliz quando nós fazemos algo por interesse. Devemos fazer voluntariamente por amor, não por interesse. Aí ele continua: o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregará à vontade de seus inimigos. Entenda. Aquele que faz o bem para um pobre, por amor, este terá a recompensa. Aquele que ajuda um necessitado financeiramente, por amor, terá uma recompensa. Aquele que ajuda o necessitado, o pobre, espiritual, ele também terá uma recompensa. Porque hoje nós podemos estar no patamar, vamos dizer assim, de ajudar. Eu não sei o dia de amanhã. Só Deus é que sabe. Por isso ele diz: se você pode fazer, o faça. Mas lembre-se, não faça por interesse. Faça por amor, por ter a alegria de fazer para o seu próximo. Até porque a palavra diz que é muito melhor dar do que receber. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode ajudar os pobres financeiramente, mas eu digo para você, há pessoas pobres de diálogo, pessoas pobres de um abraço, pessoas pobres de um ouvido, só para ouvir o que ela tem a dizer, sabe? Há momentos em que 1 minuto que nós paramos dentro da nossa casa, com um vizinho, aquilo pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Porque naquele momento ela pode estar pobre, necessitada e muitas vezes tem vergonha de falar. E quando você passa, o Espírito Santo te diz algo e muitas vezes você não consegue entender. Quando você vê uma pessoa e você sentir vontade de falar com ela, dá um abraço nela, não importa. É o Espírito Santo dizendo para você fazer. Porque Deus ele não olha para as pessoas com um olhar natural. Deus ele olha para todos com um olhar de amor. Independente de como você está vestida, independente de qual é o tamanho da sua casa, independente se você tem uma casa, quando ele olha para mim e para você, ele nos olha com um olhar de amor. E não com um olhar de você tem alguma coisa? Não. Todos somos olhados por Deus igualmente. E o olhar dele por nós é por amor. E Deus, ele não vem aqui se materializar numa pessoa.
se materializar, ele usa as pessoas. Então, quando você sentir vontade de dizer algo para alguém, chegar próximo de alguém, abraçar alguém, dar algo para alguém, faça. É o Espírito Santo que está te usando. É o Espírito Santo que está fazendo, impulsionando você, porque tem uma outra pessoa precisando de alguma coisa e você pode dar. E nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo para fazer aquilo que ele nos pede. Aí ele continua assim: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Tu renovas a tua cama na doença. Os meus inimigos falam mal de mim, dizem: quando morrerá ele e perecerá o seu nome. E em alguns deles vem ver-me me dizer coisas, no seu coração amontou, me dizer coisas, no seu coração amontou a maldade em saindo para fora, é disso que fala. E saindo para fora, é disso que fala. Aqui, o salmista ele está falando acerca de uma chateação, uma tristeza a qual acometeu no coração dele, porque ele ficou doente, ele ficou enfermo. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Assim todos nós. A minha alma precisa ser alimentada, o meu espírito precisa ser edificado, mas o meu corpo precisa ser cuidado e alimentado. E se eu não o fazer, Deus não o fará. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas aquilo que é possível para mim, não é Deus que faz, sou eu. Cuidar do meu corpo. Deus me ajuda. Te esforça e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Ele diz para mim e para você que ele é conosco. Se eu preciso ter o cuidado com o meu corpo, eu preciso me lavar, eu preciso tomar banho, eu preciso alimentar o meu corpo, porque ele não pode ficar doente. Porque se ele ficar doente, ele vai adoecer. Se eu deixar de cuidar dele, ele vai adoecer. Se eu deixar de dar o alimento para o meu corpo, ele vai adoecer. Se eu deixar de cuidar dele, de zelar por ele, de tirar as impurezas, as bactérias, ele vai adoecer. E não foi diferente com Davi. Um homem tão vitorioso, tão guerreiro, tão valente, adoeceu. E ele ficou triste porque aqueles que ele considerava amigos, eles falavam, murmuravam dentro dele acerca de Davi. Ele vai morrer. Não vai suportar. Não, ele não vai suportar não. Mas sabe o que era pior? É que eles não diziam para Davi. Eles conversavam entre eles, sabe? E a gente sabe o que as pessoas estão dizendo. Eu sei bem o que é isso. Eu já passei por isso. Quantas foram as pessoas que disseram, ela vai morrer? Mas Deus falou, não vai não. Essa aí não vai morrer não. Ela é persistente. Ela tem força. Eu estou com ela e ela sabe disso, ela crê. Ela não vai morrer. Mas quantos foram aqueles que deixaram o inimigo usá-los? E eles disseram isso entre eles. Nunca disseram para mim. Mas disseram entre eles. Não vai conseguir, não vai vencer. Mas quando Deus está na frente, é a voz dele que manda. É ele que manda. É o que ele está dizendo. E o que eu creio que ele disse é o que vai acontecer. E aí ele fala assim: e se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, e saindo para fora, e disso que falam. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado, não se levantará mais.
até os meus próprios amigos íntimos, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Davi, ele se decepcionou. Ele achou que naquele momento em que ele estava doente, os amigos iriam entender que por algum momento ele deixou de cuidar do seu corpo e por isso ele adoeceu, mas não foi o que aconteceu. Aqueles que comiam na mesa com ele, aqueles que estavam ao redor dele, aqueles que estavam sempre com ele, aqueles murmuravam. Diziam, ele não vai aguentar, ele não vai sobreviver, ele está doente, está deitado numa cama, não vai se levantar mais não, ele vai morrer. Ele não vai conseguir. E ele queria ouvir palavras de conforto, ele queria ouvir palavras de consolo, porque quando a gente está enfermo, a gente quer ouvir palavras de conforto, a gente quer ouvir palavras de aconchego. Mas entenda, nós não podemos colocar essas palavras de conforto nas pessoas. Precisamos crer só em Deus e lembrar do que Ele diz para nós: eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta-te e tenha bom ânimo que eu sou contigo. É o que Ele diz para nós, é o que nós devemos acreditar. Ele diz, não temas, eu sou o teu Deus, não te assombres, porque eu te sustento. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, só que você não vai ser atingido, porque você crê em mim, porque você se apegou em mim com amor. Você não vai ser atingido. Essa doença não é para a morte. Essa doença, essa enfermidade, esse mal, não é para a morte, é para você crescer. Eu quero que você entenda que eu sou o teu Deus. Eu quero que você entenda que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Em nenhum momento da sua vida você está só. Em todo tempo eu estou com você. Não acha que quando você entra no banheiro você está só, porque eu estou lá com você. Quando você se deita, eu estou lá com você. Aonde você vai, eu estou lá com você, porque eu estou dentro do seu coração. O seu coração, ele não pode ser retirado de você. Quem te deu a vida foi Deus, e é só Ele que vai tirar. Entenda, quando nós cremos em Deus, nós nos grudamos nele, nós o amamos. Ele se apega em nós com tanto amor, com mais amor ainda. Sabe, ele nos ama igualmente. Mas entenda que o apreço dele por aquele que gruda-se nele com amor, aquele que gruda assim, que chega pertinho, pertinho, que lê a palavra, que ora, que acredita, que confia, que diz, Jesus, eu te amo, tu és meu Deus, tu és a força que eu preciso para viver e eu confio no Senhor. Eu posso estar passando por uma luta, e ó que eu sei o que é luta, hein? Um pouquinho, mas eu venci. Porque Deus, ele falou assim, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E eu disse, eu creio, Pai. E ele disse, então vai, porque eu sou contigo. E eu fui. E ele me deu a vitória. E assim como ele me deu, ele vai dar para você. Esse mal não é para a morte, não. Toda essa perturbação, toda essa tentação, toda essa tribulação, Deus está provando a sua fé. Deus, ele não dá um fardo para um filho a qual ele não pode carregar. Deus, ele é pai, ele nos ama. Quando ele entrega algo para você, é porque ele confia em você. Quando ele diz, filho, ó, isso aqui é seu, você que vai carregar. Ele sabe que tu tem força para isso. Ele confia em você. Nunca decepcione Deus.
Tudo que está acontecendo na sua vida é para você crescer. Ele confia em você. Ele sabe que você tem força para superar, para suportar. E lá na frente, você, assim como eu aqui hoje, estou aqui para dizer eu sobrevivi porque Deus é poderoso na minha vida. Você também vai cantar esse hino de vitória lá na frente para aqueles que um dia não acreditou que a sua vitória ia vir. Mas entenda, não são pessoas, são espíritos imundos que usam as pessoas. Aqueles amigos que estavam à volta da mesa de Davi, aqueles amigos, eles estavam ali, mas eles não estavam firmados na fé. Porque se eles estivessem firmados na fé, eles iriam entender o que Davi estava passando. E eles iriam ser usados por Deus para dizer palavras de conforto. Mas não se apegue, porque as pessoas não disseram. Deus disse. E o que Deus disse nunca vai passar. Entenda que as pessoas elas são usadas por espíritos imundos para nos perturbar. Muitas vezes para nos tentar. Porque a tentação vem do diabo. Então o diabo ele vai entrar naquelas pessoas que elas não estão firmadas na fé. Para tentar nos derrubar. Mas entenda, o diabo tenta, mas ele não pode, ele é um derrotado. Deus é o vencedor e é Ele que está conosco, então nós podemos declarar a vitória no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina a diferença entre a pobreza financeira, a pobreza espiritual, nos ensina que nós não devemos colocar a nossa confiança em pessoas, nos ensina que os nossos inimigos eles são espirituais e que nós precisamos cuidar do nosso corpo, ó Pai. Obrigado porque todo ensinamento que vem do Senhor é para nos edificar, é para nos dar o crescimento que precisamos, ó Pai. E aonde houver um mal, aonde houver um espírito imundo, Senhor, tentando entrar na vida, na casa, na família, ó Deus, eu repreendo ele no nome de Jesus, eu digo, sai daí, inimigo. Pode sair daí, demônio. Você não vai usar essa pessoa, você não vai usar essas pessoas que estão à volta dela, que estão à volta dele, para perturbar, para tentar, para dizer coisas negativas. Eu te amaldiçoo, em nome do Senhor Jesus. Pega todo o teu mal e vai embora, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção de Deus nessa casa, eu declaro a bênção de Deus nessa vida, eu declaro a bênção de Deus neste hospital, eu declaro a bênção e o milagre do Senhor, em nome de Jesus. E é tudo, Pai, para a tua honra e para a tua glória, hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Glórias a Deus.